Nós vamos então aqui falar mais detidamente dentro desse tema, temor do Senhor. E hoje eu lembrei deste versículo, o verso 26, que está inclusive aqui sublinhado em minha Bíblia, ao longo de muitos anos. Eu tenho lido o livro de Provérbios, é um livro muito instrutivo para todos nós, que contém princípios, vários princípios para a vida daqueles que servem, que temem ao Senhor. Verso 26 nos diz: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Então, é exatamente esse o tema, o assunto que eu gostaria de abordar com você, meu irmão, minha irmã, você que assiste essa mensagem, em nome de Jesus, seja abençoado aí, amém, onde quer que você esteja, que o poder dessa palavra, que não é minha, mas é a palavra de Deus, ela traga para você o suprimento de tudo que você precisa, quer seja isso natural, no âmbito físico, quer seja isso no âmbito espiritual, amém? O temor do Senhor, há forte amparo, amém? A palavra de Deus, irmão, nos ensina sobre o temor de Deus. O que é o temor de Deus? O temor de Deus, irmãos, é uma reverência, é um respeito que nos leva a amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, o temor é diferente de medo, porque o medo leva em conta uma pena, o medo leva em conta uma sanção. Muitas vezes obedecemos uma determinada lei de homens com medo da punição, que caso não a obedeçamos, aquela lei venha infligir sobre nós. O temor de Deus é completamente diferente. O temor de Deus leva em conta aquilo que Deus ele é para nós, aquilo que Deus ele já fez para nós. E o temor de Deus ele passa a ser muito mais acentuado na vida daqueles que servem a Deus após a cruz. Por que após a cruz? Porque após a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, nós temos, através da entrega do próprio Filho de Deus em nosso favor, o ápice, a culminância do amor de Deus. Deus, ele deu a prova maior do seu amor em favor da humanidade, que foi enviar e entregar o seu próprio Filho como o preço do resgate em favor da vida de todos aqueles que estavam e daqueles que ainda estão perdidos. Amém? Então, a partir de Cristo, o amor de Deus, ele se torna claro, ele se torna patente, evidente, aos olhos de qualquer indivíduo, aos olhos de qualquer ser humano. Porque Jesus, ele morreu em nosso lugar. Ele morreu para nos trazer salvação. E isso nos inflige temor. Não é o medo de ir para o inferno que nos faz servir a Deus. Não. O que nos leva a servir ao Senhor, o que nos leva a temer ao Senhor, é aquilo que Deus é. Ele é por demais amoroso, a ponto de entregar o seu unigênito, o seu Filho unigênito para nos salvar. Então entenda bem, irmãos, a distinção entre temor e medo. O medo leva em conta uma pena, mas o temor a Deus, leva em conta aquilo que Deus ele é, aquilo que Deus ele fez e ele faz em nosso favor. Então a palavra do Senhor, irmãos, nos dá uma definição quase que completa sobre o temor de Deus, aqui no livro de Hebreus, louvado seja Deus, no capítulo 12, versículo 28. Por que eu digo quase completa, irmãos? Porque
de fato, os nossos conceitos acerca do temor de Deus, por mais que busquemos apoiá-los na Bíblia, eles se tornam ainda imperfeitos, se tornam ainda bem distantes daquilo que de fato é o temor de Deus. A Bíblia nos diz aqui, Hebreus 12, 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Louvado seja Deus. Amém? Reverência e santo temor. São princípios que nós devemos guardar e que devem nortear a nossa vida. Então, a Bíblia diz que nesse temor, no temor do Senhor, o homem encontra forte amparo. O termo amparo significa apoio, confiança, fortaleza segura. Tudo isso nós encontramos no temor do Senhor. Quando tememos verdadeiramente ao Senhor, nós encontramos o apoio, nós encontramos a confiança, a fé, nós encontramos uma fortaleza para nos segurar, para nos sustentar nos momentos de adversidade. Talvez você está passando um momento assim, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, um momento de dificuldade, um momento onde você está buscando uma direção e não sabe o que fazer. Se desperte para temer a Deus. Se desperte para ser uma pessoa mais reverente ao Senhor. Uma pessoa que tem o devido respeito ao Deus que é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero examinar com você aqui sobre quando há falta desse temor. Qual o resultado da falta do temor? Voltando aqui ao nosso texto, em Provérbios 14, versículo 2 nos diz: o que anda em retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Então veja, meu amado irmão, minha amada irmã, que a Bíblia então passa a sinalizar, a indicar para nós a condição da vida de uma pessoa que não tem temor. Essa pessoa, ele anda em caminhos tortuosos. Ele anda em caminhos que não agradam ao Senhor. E ele simplesmente despreza a Deus. Essa pessoa simplesmente ele despreza reverenciar, temer ao Senhor. Porque os seus próprios caminhos são caminhos tortuosos, são caminhos distantes da vontade e da presença de Deus. Aqui no Novo Testamento, no livro de Romanos, no capítulo de número 3, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo lista para nós algumas características daqueles que não temem ao Senhor. Observe, Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca ele as tem cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Veja, meu amado irmão, que relato sombrio da vida daqueles que não conservam o temor de Deus. Uma pessoa cujo caminho, como vimos e lemos lá em Provérbios, é um caminho tortuoso, de tal maneira que esses caminhos são caracterizados
pela destruição e pela miséria. Eu espero que esse não seja o caso de nenhum de nós que estamos ouvindo essa palavra neste momento. Mas, se porventura você que está recebendo essa palavra percebe que a sua vida, o seu caminho, tem sido um caminho de destruição, tem sido um caminho aonde você tem vivido na miséria, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você precisa urgentemente se voltar para Deus. Você precisa buscar o temor de Deus na sua vida, porque essa destruição, esse caminho, no seu caminho, essa miséria, se porventura existem, são sinais, são características da falta do temor do Senhor. A consequência, o resultado é destruição, o resultado é miséria. O resultado é uma vida cheia de maldição, diz-nos aqui o versículo 14, de amargura. Quantas pessoas estão nessa condição? Só abrem a boca para maldizer, para dizer o mal. Eles não sabem bendizer, eles não sabem abençoar. Eles só vê o lado negativo de tudo e de todos. Isso é uma consequência daqueles que não temem ao Senhor. Então, quando há falta de temor, o caminho da pessoa vai ser tortuoso. Esses caminhos vão ser marcados por uma vida destruída, uma família destruída, a miséria por todos os lados. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão em tal situação. A palavra de Deus continua nos ensinando sobre essa falta de temor, aqui em 1 Samuel, no capítulo de número 18, 1 Samuel, capítulo de número 18, no versículo 12. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã que está aí em sua casa, atento à palavra, com a sua Bíblia, acompanhando, talvez até no seu celular aí, recorrendo aos versículos, é importante, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Seja um diligente estudioso da palavra do Senhor. Deus vai te abençoar por isso. Aleluia. Você vai nutrir o temor do Senhor por isso, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. 1 Samuel capítulo 18, versículo 12 nos diz: Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Veja, meu irmão, eu mencionei para você, expliquei para você logo no início dessa mensagem, da introdução, a diferença entre temor do Senhor e medo. Pois bem, a Bíblia nos traz aqui um exemplo prático acerca disso. Saul, diz a Bíblia, ele temia a Davi. E esse temia aqui diz respeito a medo. Ou seja, quando a pessoa deixa de temer a Deus, ele passa a ter medo dos homens. Ele passa a ter medo das pessoas. E nesse caso aqui, Davi, nós sabemos que era um homem que ele temia o Senhor. E Saul, pelo fato de que ele estava fora da vontade de Deus, o próprio Espírito de Deus havia se retirado da vida deste homem, Saul, ele passou a ter medo de Davi. É uma outra característica na vida de alguém que não teme ao Senhor. Quando falta o temor de Deus, a pessoa passa a temer os homens, passa a ter medo dos homens, por não temer a Deus. Agora, quando nós tememos a Deus, irmãos, nós não vamos temer, não vamos ter medo de homens. Por quê? Porque nossa reverência é maior, nosso respeito, a nossa devoção é para com aquele que nos guarda, é para aquele que nos protege. Você pode dizer graças a Deus? Que Deus ele esteja te amparando, que Deus ele esteja te protegendo, meu irmão, minha irmã, o seu lar, sua casa, seu trabalho.
a forte mão do Todo-Poderoso esteja aí para te guardar. Porque é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Nós estamos, inclusive, falando sobre isso. Que no temor do Senhor há forte amparo. Há apoio para você, há socorro para você. Há fortaleza e refúgio para você que teme ao Senhor. Mas, no primeiro momento aqui, estamos falando sobre a falta desse temor. Mas as características na vida de uma pessoa que não teme ao Senhor, não guarda o temor de Deus em sua vida. E a palavra do Senhor aqui, voltando ao nosso texto em Provérbios, agora no versículo 27, diz: o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Veja, meu irmão, minha irmã, laços da morte. A falta do temor do Senhor abrevia a vida. A palavra do Senhor, no outro texto aí, também em Provérbios, nesse livro que estamos examinando nessa noite, no capítulo 10, aqui no versículo número 27, observe o que nos diz aqui. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos do perverso serão abreviados. Olha aí, irmãos. Quem não teme a Deus, geralmente tem uma vida curta. E ao falar sobre isso, irmãos, eu me recordo de quantos pais, quantas famílias estão perdendo seus jovens tão cedo. Muitos jovens tendo a sua vida ceifada por andar em caminhos tortuosos, por não receber também um legado, uma herança da parte de seus pais, que vem de Deus. Então, quando nós que somos pais, irmãos, não tememos a Deus, essa é a herança que nós vamos deixar para os nossos filhos. Quantos pais, quantas famílias nesse exato momento estão chorando a morte de seus jovens? Por quê? Porque esses jovens andaram em caminhos tortuosos. Porque esses jovens andaram em caminhos de destruição e agora vem a ceifa, vem a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Agora é importante para nós que somos pais, ou mesmo a você, meu irmão e minha irmã, que já criou os seus filhos e agora tem seus netos, é importante analisar qual é a herança que eu estou deixando para os meus filhos, qual é o legado que eu estou deixando para os meus filhos, que eu estou deixando para os meus netos. Nós vamos voltar a esse ponto mais adiante, mas eu gostaria que desde já você refletisse acerca disso, que a Bíblia está nos dizendo aqui, no livro de Provérbios, que a vida daquele que não teme ao Senhor, que a vida de uma pessoa perversa, os seus dias serão encurtados, seus dias serão abreviados, não é? Então, a falta do temor diminui a perspectiva de vida, enquanto aquele que teme ao Senhor, ele tem a promessa de que os seus dias serão prolongados na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, após examinarmos a consequência da falta do temor do Senhor, vamos agora falar sobre quando há o temor do Senhor. Então, a falta desse temor, nós já vimos aqui que traz como consequências várias situações amargas, difíceis para a vida da pessoa, caminhos tortuosos, caminhos de destruição, de miséria, amargura, maldição. Nós vimos tudo isso aqui pela palavra de Deus. Mas vamos olhar de outro ângulo. Vamos agora analisar a vida de uma pessoa que é pautada pelo temor do Senhor. Quando há o temor do Senhor, o que acontece?
próprio livro de Provérbios nos responde aqui, nos dá a resposta. Versículo 2, novamente, a parte A diz: o que anda na retidão teme ao Senhor. Veja que é o oposto. Se aquele que não teme ao Senhor, o caminho dele é tortuoso, pois aquele que teme ao Senhor, ele busca andar num caminho reto. Esse caminho reto, irmãos, é o caminho que está pautado pela obediência à palavra de Deus. E é o que Deus ele requer de nós, irmãos. A obediência tua, a sua santa e gloriosa palavra. A Bíblia ainda diz mais, versículo 26, no temor do Senhor tem um homem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos. Então, quando nós tememos a Deus, irmãos, Deus ele vai nos amparar. Deus ele vai ser o nosso refúgio ali, nós vamos poder encontrar apoio em Deus. Nós vamos clamar para o socorro e Deus vai nos ouvir. Por quê? Porque há temor de Deus. A nossa vida é pautada, é guiada pelo temor de Deus. E um exemplo maravilhoso, irmãos, que nós temos aqui nas Escrituras, se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 1. Uma passagem pouco referida por nós, mas que nos traz um ensinamento tão profundo sobre o temor de Deus. Observe, o verso 17, depois eu vou ler na sequência, verso 20 e 21. Êxodo, a Bíblia nos diz, verso 17: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Verso 20: e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu famílias. Louvado seja Deus. Essa passagem, irmãos, ela é maravilhosa. Porque nós temos aqui, irmãos, um decreto da autoridade máxima do império egípcio da época, que era Faraó. Ele determinou, ele ordenou, não foi um pedido, foi uma ordem, foi um decreto, que as parteiras que auxiliavam ali as mulheres hebreias a ter os seus filhos, quando as mulheres dessem à luz a uma criança que fosse menino, sexo masculino, as parteiras deveriam matar aquela criança. Essa era a ordem. Este era o decreto de Faraó. Mas a palavra de Deus nos diz que, não obstante ao decreto do Faraó, o que aconteceu? As parteiras temeram ao Senhor. E elas não lançaram suas mãos para tirar a vida daquelas crianças. E o que ocorreu, irmãos? Qual foi o resultado? Qual foi a consequência disso? Verso 20 e 21 nos diz que Deus fez bem as parteiras. Deus abençoou as parteiras de tal forma que constituiu famílias. Elas puderam constituir famílias numa época em que as crianças estavam sendo ameaçadas. Deus prosperou a vida delas. Deus abençoou a vida delas de tal forma que aquelas que não eram casadas se casaram, aquelas que não tinham filhos tiveram filhos. Deus constituiu descendência, Deus constituiu famílias aquelas parteiras, porque elas temeram a Deus. Diante de um decreto, diante de uma ordem da autoridade máxima daquela nação, elas preferiram obedecer à voz de Deus, elas preferiram obedecer ao temor de Deus, que infligia a elas a necessidade de não matar as crianças. E fazendo isso, Deus abençoou a vida, Deus abençoou a família dessas mulheres. Louvado seja Deus. Que eu possa aprender com isso, irmãos, é que há momentos na nossa vida em que Deus, Ele vai requerer de nós uma prova prática de que nós tememos a Ele. Dizer que teme a Deus, a maioria diz, não, eu temo a Deus, eu tenho fé. Agora, irmãos, chega um momento em que Deus, Ele vai permitir que nós sejamos provados. E aí?
Nós vamos agir segundo os decretos, nós vamos agir segundo as ordens dos homens, ou nós vamos ter coragem de, por causa do temor de Deus, desobedecermos a um decreto do homem? Essas parteiras, elas tiveram fé, e elas colocaram em prática o temor que havia no coração delas. Talvez, meu irmão, minha irmã, o problema na sua vida seja exatamente esse aí. Você diz que teme a Deus, mas na hora que você deveria agir em conformidade a esse temor, não dando voz a pessoas que ficam te influenciando, a pessoas que ficam te aconselhando a praticar o mal, a fazer aquilo que está em desacordo da palavra de Deus, o que acontece? Você cede ao conselho, você cede à influência dessas pessoas, e você acaba pecando. Mas ainda assim você diz: não, mas eu temo ao Senhor. Você pode até temer, mas você não está aplicando o temor de Deus na sua conduta, na sua vida diária. E isso vai trazer para você sérias consequências. Consequências ruins. Pois se na vida dessas parteiras, por elas temer ao Senhor, por elas desobedecer a um decreto que poderia inclusive sancionar elas com a morte, elas preferiram correr esse risco a desobedecer a Deus pelo temor que elas tinham. E o que ocorreu? Deus prosperou a vida delas. Amém? Num tempo difícil, num tempo de crise. É o que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. É o que Deus quer fazer na sua vida, minha irmã, nesse tempo difícil em que nós estamos vivendo. Aonde muitos estão amargurados, aonde muitos estão trancados dentro da sua casa com medo de se contaminar ou de ser contaminado. Mas aqueles que têm o temor de Deus, eles estão sendo desafiados nesse tempo a agir movidos por aquilo que o temor de Deus impulsiona as suas vidas. E sabe o que está acontecendo? Essas pessoas estão sendo abençoadas. Um tempo de crise, mas um tempo onde aqueles que temem a Deus, eles permanecem firmes. Onde aqueles que temem a Deus, eles estão ganhando novas e grandes experiências na presença de Deus. Por quê? Porque eles estão tendo, nós estamos tendo, você está tendo a oportunidade de colocar em prática o temor de Deus. E aí? Você vai agir como essas mulheres agiram e foram abençoadas? Ou você, diante da prova, você está recuando? Ou você, no momento em que deveria dar um testemunho autêntico de um verdadeiro cristão, você está negando a fé pelo seu testemunho? É o grande problema, irmãos, de algumas pessoas. Falam com a boca que temem a Deus, falam com a boca que têm fé, mas negam a Deus, negam essa fé e esse temor na sua conduta, no seu comportamento. Isso é algo muito sério. Se isso está acontecendo na sua vida, irmãos, você que assiste, você que ouve essa mensagem, o Espírito de Deus está falando com você neste momento. Conserta a sua vida na presença de Deus. Age como um crente. Viva como um crente. Tenha uma conduta de um homem, de uma mulher que é verdadeiramente crente, que teme ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando há temor, irmãos, há bênção. Não há como você olhar na vida de uma pessoa que teme a Deus e você vê miséria, você vê destruição, em todos os aspectos. Tanto no aspecto espiritual como no aspecto físico. Essa pessoa vai ser abençoada. Essa pessoa vai ser próspera. Eu não digo aqui, meu irmão, minha irmã, prosperidade
pensando apenas em coisas materiais, a pessoa vai ter riqueza. Não é isso, irmãos, porque a verdadeira prosperidade, irmãos, é nós desfrutarmos as bênçãos de Deus, é nós desfrutarmos a presença de Deus na nossa vida. Pode até ser que está faltando algo na nossa despensa, pode até ser que não temos dinheiro no bolso, mas prosperidade não é isso. Prosperidade é nós desfrutarmos verdadeiramente da graça e da presença de Deus na nossa vida. Então o que eu estou dizendo para você é que é impossível que uma pessoa que teme a Deus, ele não desfrute dessa prosperidade. Deus está prosperando, e prosperando num tempo difícil, prosperando num tempo de crise. Por quê? Porque esse é o resultado, quando há o temor de Deus. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Então veja, meu amado irmão, que a palavra do Senhor aqui continua dizendo, no nosso texto aqui de Provérbios, capítulo 14, verso 26, o temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Vamos voltar àquele ponto que anteriormente eu mencionava sobre a questão dos filhos. E esse foi o motivo, irmãos, que me levou a falar sobre esse tema hoje. A triste realidade, irmãos, de quando eu olho ao meu redor e eu vejo não poucos irmãos, mas muitos filhos de crentes, netos de crentes, praticando coisas tão terríveis, irmãos. Pecados que às vezes uma pessoa que nunca ouviu falar da palavra de Deus, essas pessoas não cometem, mas aquele filho de crente, aquele neto de crente está cometendo. É triste, mas infelizmente eu tenho visto isso ao meu derredor e ao meu redor. Jovens cujos pais ou avós servem a Deus e eles estão vivendo uma vida promíscua, eles estão vivendo uma vida pecaminosa. O que deu errado? Alguma coisa deu errado. Porque a Bíblia nos diz, também aqui em Provérbios, no capítulo de número 22, um texto muito conhecido de todos nós, que é o verso 6, ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Então a promessa para nós que somos pais, é que se ensinamos os nossos filhos o caminho do Senhor, o temor do Senhor, o que vai acontecer? Eles vão crescer e até a velhice eles vão andar nesse caminho. Agora, o que deu errado, irmãos? O que está dando errado na vida de crentes, na vida de pais e de avós, cujos filhos e netos, ao invés de andar no temor do Senhor, ao invés de andar na presença de Deus, você vê esses jovens se desviando da presença do Senhor, se afastando da casa de Deus e entrando após uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa, com tantas práticas pervertidas nesse mundo de engano. O que deu errado? Veja, irmãos, a palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo de número 6, nos ensina um princípio muito importante. Versículo 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7, observe: tu a inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Veja, irmãos, aqui está a falha, aqui está o problema, irmãos, na vida de boa parte desses crentes, desses pais, desses avós, cujos netos, cujos filhos não têm andado no temor de Deus. Faltou.
eles inculcar, eles ensinar verdadeiramente os seus filhos o caminho que eles deveriam andar. É uma séria e grave responsabilidade dos pais quando não ensina os filhos o caminho do Senhor. E esse ensinar, irmãos, quando nós lemos aqui o versículo 7, quando usa essa palavra um pouco forte, né? Inculcar. É uma palavra incisiva para nós. Ou seja, é como que os seus filhos, os meus filhos, eles vão cansar de nos ouvir falar sobre Deus, sobre a obediência à palavra de Deus. Mas nós precisamos continuar ensinando e falando até eles inculcar, eles colocar isso na sua própria cabeça. Eu não posso me afastar da presença de Deus, porque senão haverá sérias consequências. Nós temos um exemplo tão maravilhoso na Bíblia, aqui em 2 Timóteo. Eu já estou caminhando aqui para o término dessa mensagem. Espero que essa palavra ela te edifique, meu irmão. Essa palavra te abençoe, minha irmã. Te ajude, às vezes, a consertar certas coisas que não andam bem na tua vida. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Amém? Paulo está escrevendo a um jovem, na época chamado Timóteo, um jovem que, apesar de jovem, ele já era um pastor, ele já pastoreava. E o apóstolo Paulo está falando aqui de uma fé que ela percorre 3 gerações. Da avó para a mãe, da mãe para o filho. Louvado seja Deus. Paulo olhava para Timóteo e ele via a origem naquela fé. Aquela fé se originou na avó. Na avó que ouviu os apóstolos pregarem. A avó chamada Lóide, ela creu. Depois que ela creu, essa fé foi passada para a filha, chamada Eunice. Eunice creu. Depois que Eunice crê, Eunice ensina Timóteo: anda no temor do Senhor. Guarda o temor do Senhor, Timóteo. E agora Paulo está dando testemunho desse jovem, dessa fé que percorre essas gerações, essas 3 gerações, e chega agora em Timóteo. E Paulo diz: eu estou certo que essa fé também habita em você, Timóteo. Essa fé, ela não é fingida. Louvado seja Deus. É disso que nós estamos falando, irmãos. Que o homem que teme ao Senhor, ele tem forte amparo. E os seus filhos, a sua descendência, ela vai ter refúgio. A sua descendência vai ser abençoada. Ele vai estar seguro por saber que seus filhos guardam a palavra, que seus filhos andam no temor do Senhor. Um salmo que expressa para nós isso de uma maneira tão clara e vívida. Salmo de número 128. Nos dá as características de um homem que teme ao Senhor. Observe, Salmo 128. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Olha a promessa, irmãos, na vida do homem, da mulher que teme ao Senhor. A sua casa vai ser abençoada, o seu lar vai ser um lar próspero, os seus filhos vão ser abençoados, a sua mesa vai ser abençoada, não vai faltar o pão. E por fim, esse homem, essa mulher, ele vai desfrutar de boa velhice, vai poder ver os seus filhos, vai poder ver os seus netos, vai poder alguns ver os seus bisnetos, e olhar essa mesma fé, esse mesmo temor presente e permanente na vida de todas as suas gerações. Meu irmão, minha irmã, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você também, porque no temor do Senhor nós encontramos um forte amparo, um forte apoio, uma forte confiança. Aquele que teme ao Senhor, ele está seguro, ele tem uma fortaleza para onde se recorrer, como nos diz Provérbios capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo, estará em alto refúgio. Que Deus nessa noite, Ele te abençoe através desta palavra, Ele te ajude a compreender que não é necessário muitas coisas, irmãos, para agradar a Deus. De fato, a palavra do Senhor aqui em Deuteronômio, eu já estou concluindo aqui com os últimos textos que eu gostaria de deixar com você. Deuteronômio capítulo 17, versículo 13. Observe: para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Por que eu estou falando para você nessa noite da Bíblia? Para que você ouça, para que você tema e para que você não se ensoberbeça. Porque uma característica patente, clara, de quem teme ao Senhor, veja bem, é a humildade. Quem verdadeiramente teme ao Senhor é uma pessoa humilde. E Miqueias capítulo 6 nos fala exatamente sobre isso, no versículo de número 8. Miqueias capítulo 6. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe. Meu irmão, você que está acompanhando aí até agora essa mensagem, você vai ser abençoado através dessa palavra, em nome de Jesus. Miqueias 6, versículo 8 nos diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Não há como, irmãos, andar com Deus sendo arrogante, sendo presunçoso, sendo orgulhoso. Não. Quando a Bíblia nos diz, lá em Gênesis, falando sobre Enoque, o sétimo depois de Abraão, que Enoque andava com Deus. Para andar com Deus nós temos que ter humildade, pois só os humildes, eles podem andar com Deus. E a humildade é a característica patente, clara, óbvia de alguém que teme a Deus. Não pense você que um crente arrogante, ele tem temor de Deus, porque não tem. Ele pode até dizer que teme a Deus, mas de fato, na prática, ele não teme ao Senhor. Porque quem teme ao Senhor anda com humildade. Quando andamos com humildade, andamos com Deus. Que Deus te abençoe nessa noite, meu irmão. E eu termino com o último versículo, que em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13,
nos diz o seguinte: o fim de tudo, o que se tem ouvido é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aleluia. Fim de tudo, a suma, a conclusão de tudo. O que eu disse nessa mensagem, irmão, se resume aqui. O nosso dever, a nossa responsabilidade, irmãos, é temer a Deus, é guardar os seus mandamentos. Porque um dia, tanto eu quanto você, nós estaremos diante do trono do Senhor e teremos que prestar conta a Ele daquilo que nós fizemos aqui nesse corpo. Que o temor de Deus te guie a uma vida aonde você tenha esse amparo, aonde você tenha essa confiança, essa fé inabalável. Por quê? Porque você teme a Deus. Eu quero orar com você. Essa palavra tem falado ao seu coração. Ore comigo agora. Peça para Deus conservar no teu coração esse temor. Peça para Deus conservar no coração dos teus filhos esse temor. Que a sua maior herança, que o seu maior legado para os seus filhos não seja coisas materiais. Às vezes você tem preocupado com isso. O que eu vou deixar para os meus filhos? Deixa o temor. Amém? Deixa o exemplo de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó que andou no temor do Senhor. Pense nisso. Os teus filhos conseguem enxergar temor de Deus na sua vida? Quantas vezes teus filhos ou os teus netos podem te encontrar de joelhos dobrados, falando com Deus? Isso é um grande exemplo para eles. Você sabia? Se aquele momento em que teu filho, tua filha te procura, e quando ele olha, você está lá no quarto, você está lá naquele cantinho que você tem o seu altar com Deus. Você está ali de joelho dobrado, buscando a presença do Senhor. Aleluia. Você está transmitindo temor, sem palavras. Às vezes a teu filho, sem palavras a tua filha. Você está transmitindo temor. Vamos falar com Deus. Eterno e soberano Pai, em nome de Jesus estamos aqui. Somos gratos ao Senhor, porque o teu temor tem nos conservado na tua presença. Pai de amor, tem misericórdia de cada um de nós, porque como pais muitas vezes não temos dado o exemplo de temor aos nossos filhos. Quantas vezes eles nos veem brigando, quantas vezes eles nos veem até xingando. Tem misericórdia e perdoa-nos, Senhor, porque este não é o exemplo que deveríamos passar para eles. Perdoa as nossas faltas, perdoa o nosso pecado, por não estarmos ensinando devidamente aos nossos filhos o temor do Senhor. Mas que em nome de Jesus, a tua palavra, por mais corretiva que ela seja, ela possa nos guiar, ela venha nos guiar num caminho melhor, num caminho muito mais excelente do que temos andado até agora, em nome de Jesus.